Salve sua divina presença! Bem-vindos ao canal Espiritualidade na Prática. Eu sou Puca Saraiva, dirigente espiritual e psicoterapeuta holística. Estamos de volta à nossa jornada da apometria. Se você está chegando agora, o que é a apometria, tem lá um videozinho já explicando o que é e para que ela serve. Hoje nós vamos falar aqui sobre os corpos sutis, sobre como que a gente vai promover o tratamento da apometria, o que são esses corpos e por que a gente precisa conhecer estes corpos, saber da existência deles. Porque na apometria a gente trabalha a partir do desdobramento, do afrouxamento, da separação desses corpos. Então é isso que nós vamos ver aqui hoje. Todos os corpos, são 7 corpos, incluindo o corpo físico, e isso nós vamos ver hoje, um a um. E quais a gente precisa necessariamente abordar aqui para poder trabalhar na apometria e quais não precisam de tratamento. São 7 corpos, fica aqui, pega papel e caneta, faz as suas anotações, que nós vamos começar agora. Para que nós possamos interagir com o universo multidimensional, nós também precisamos de um corpo multidimensional. Nós precisamos também ser multidimensionais. O que significa sermos multidimensionais? Termos várias camadas, várias dimensões daquilo que nós somos. Vamos imaginar assim. Nós temos 7 corpos. Sendo um deles o mais sutil, que está mais distante do campo terreno, e o outro o mais denso, no outro extremo. A gente imagina assim, lá onde está o mais sutil, onde mora a nossa centelha divina, a gente vai imaginar que funciona como uma hidrelétrica. Funciona como algo que está emanando uma energia muito potente, fortíssima. Aí nós vamos imaginar agora que o nosso corpo físico é uma lâmpada. Então, se a gente colocar isso no nosso dia a dia, aqui no que a gente já conhece, nesse exemplo da hidroelétrica, a gente pensa o quê? Se eu ligar uma lâmpada direto na energia de uma hidroelétrica, o que vai acontecer? Naturalmente, esta lâmpada ela vai explodir, tamanha a força energética que essa hidroelétrica está emanando para aquela lâmpada. Assim somos nós e a energia que a nossa centelha divina está enviando. Então, para que o nosso corpo resista a essa energia, existem camadas, corpos intermediários que vão sutilizando, que vão diminuindo esta energia tão potente até chegar ao nosso corpo físico e que ele seja capaz de suportar a carga energética. Pensa que só um corpo físico, por si só, ele não se anima. Por mais que a gente tenha ali um coração batendo, muitas vezes o corpo não consegue se animar. Precisa do quê? Precisa dos outros corpos trazendo a carga energética para que este corpo tenha vida, para que este corpo se movimente, para que este corpo interaja com todo, este corpo físico. Então nós vamos ver quem são esses intermediários, quem faz este papel, quem são essas camadas que fazem esse intermédio entre o corpo físico e a centelha divina, a nossa parte superior. Mas nós vamos começar a ver hoje o corpo mais denso, que é aquele que nós estamos mais relacionados, é aquele que nós estamos mais em contato no dia a dia, que é o nosso corpo físico. Na apometria, especialmente, nós vamos trabalhar com 4 dos corpos. Lembrando que são 7, como eu falei no início, mas na apometria, dentro da técnica, nós necessariamente precisamos trabalhar 4 corpos. Por que 4 se são 7? Porque os outros 3, eles não são corpos passíveis de cargas negativas.
Então, eles não precisam de tratamento. São os corpos onde a energia mais pura está ativa. Por ser uma energia mais pura, ela não capta a parte negativa que o corpo físico emana. Apesar de todos os corpos estarem ligados, se relacionando entre si constantemente, estes corpos superiores, mais sutis, que são os 3, que nós não vamos ver detalhadamente, eles não precisam de tratamento, eles não são poluíveis, eles não são atingíveis pela negatividade com a qual nós entramos em contato aqui no nosso campo físico. Então, nós vamos começar aqui falando do nosso corpo físico. O que é o nosso corpo físico dentro dessas camadas? Imagina aí essas camadas como se fosse uma cebola. Lá no meio da cebola nós temos a centelha divina. E lá perto da casca, lá na casca, a primeira camada que a gente entra em contato com a cebola é o nosso corpo físico, tá? Então, na primeira camada, que é o nosso corpo físico, o que a gente entende? A gente sabe que é um corpo, carne, osso, enfim, matéria densa, mas o que ele é? Qual é o propósito dele dentro da apometria? No corpo físico é onde nós vamos somatizar as nossas emoções, é onde nós temos o contato com o externo, é onde a gente se comunica com o todo aqui material. O nosso corpo físico é quem vai apresentar as enfermidades, que começam antes, nós vamos ver isso, mas é ele que vai trazer. O corpo físico, resumidamente, ele é o mata-borrão. O que é mata-borrão? Mata-borrão é aquele papelzinho que a gente coloca sobre a tinta, em cima da tinta fresca, que ele vai tirar, sugar aquele excesso de tinta. Esse é o mata-borrão. Então, nosso corpo físico é isso, é aquele que vai puxar tudo aquilo que está nos corpos sutis. Em especial, o nosso corpo físico, nós vamos ver aqui para tratar a parte negativa. É isso que nós vamos tratar, porque a parte positiva não precisa de tratamento, aquilo que é bom não precisa ser tratado. Então, o corpo físico a gente coloca assim, é o mata-borrão, é o nosso contato com o externo. Depois do corpo físico, a próxima camadinha, nós temos o duplo etérico. Ele se chama duplo etérico por quê? Porque além de ele ter um campo energético tanto sutil quanto denso, ele tem as duas vibrações. A vibração densa, que é a do corpo físico, e já começa com a vibração sutil. O duplo etérico, ele é a cópia, ele é exatamente aquilo que nós somos. O duplo etérico, ele está muito próximo de nós. Ele está colado em nós, tem exatamente a nossa forma. O duplo etérico, ele é um mediador entre o corpo astral e o corpo físico. Eu trouxe aqui um exemplo que fica bem fácil. Nós vamos imaginar a TV, o fio e a tomada. O duplo etérico é o fio. Para que o corpo físico possa funcionar, possa receber a energia para funcionar, é preciso que haja uma conexão com este corpo que irá carregar a energia. Ele abastece o nosso corpo físico e vai exalar pelos nossos poros, onde vai formar a nossa aura, e ali, na nossa aura, é onde a gente traz todas as informações mentais, emocionais, inclusive pessoas que têm a capacidade de enxergar a aura, podem entrar quando entram em contato, tem essa percepção da nossa condição emocional, psíquica, espiritual. Então, o duplo etérico, ele é o fio que vai fazer essa conexão com o corpo astral e com o corpo físico. Ele faz esse meio de campo. É ali, no duplo etérico, ou duplo etérico ou duplo etéreo. Você vai ouvir das duas formas, as duas estão corretas. É ali onde ficam instaladas as enfermidades. Este é o lugarzinho onde aquilo que a gente produz começa a acontecer. Quando um sintoma, uma enfermidade, uma doença, que a gente costuma usar o termo, né? Muito comum,
aparece no nosso corpo físico, antes ela aconteceu no duplo etérico. Então, este é um dos corpos muito trabalhados dentro da apometria, porque nós na apometria não vamos limpar dentro do corpo físico, nós não vamos usar um bisturi, uma tesoura, não vamos usar água oxigenada, não vamos usar nenhum elemento físico, nós vamos usar o quê? O elemento extrafísico. E com o elemento extrafísico, nós vamos o quê? Tratar o duplo etérico, que já sai do campo físico. Apesar de ele ser duplo, lembra? Ele tem a parte densa, mas ele tem a parte sutil. Então, nós vamos trabalhar nesse duplo etérico. Ali a gente começa a enxergar a enfermidade, por onde ela começou. Ali que a gente começa o trabalho de apometria, quando a gente inicia o desdobramento. O duplo etérico, ele também é um corpo muito delicado. É um corpo muito sensível ao frio, ao calor. É um corpo que pode se machucar, se magoar facilmente. É um corpo que a gente precisa ter muito cuidado. É um corpo onde muitas vezes são instalados aqueles chips, são instalados aparelhos que têm como objetivo atrapalhar a nossa vida, tem como objetivo nos machucar, tem como objetivo nos manipular. Um aparelho instalado no duplo etérico nunca será uma boa coisa de se ver. Quando a gente vê, mas e se eu tiver uma prótese no duplo etérico? É diferente. Se eu tiver algo implantado no meu duplo etérico, que foi feito dentro de um tratamento, é diferente. O que eu não posso ter é um chip instalado, uma sonda simplesmente colocada ali, sem que eu tenha tido conhecimento, sem que eu tenha recebido prévio aviso. Eu não posso me conformar e achar que está tudo bem se alguém disser, tem um chip, mas esse chip é para o teu bem, é para te controlar. De forma alguma. Preste bem atenção. Se você é uma pessoa que já tem algum entendimento sobre isso, abra bem os olhos, fique sempre atento. Ter um aparelho acoplado ao nosso duplo etérico não é nada de tão extraordinário, é muito comum. Uma baixa vibração, às vezes simples que seja, nossa, baixei um pouquinho o meu emocional, senti uma dor física em virtude de uma enfermidade que já estava instalada no meu duplo, aí chegou no físico, essa dor me deixou a vibração cair, porque eu me concentrei muito nesta dor. O que acontece? Acontece que baixa a minha vibração, a minha tensão emocional, psíquica, ela vai toda para essa dor e eu me descuido de um outro lado e aí eu abro uma brecha. Para quê? Para receber um implante de um aparelho que vai me atrapalhar um pouco mais. Futuramente, mais para frente, nós vamos falar especialmente sobre esses implantes. Hoje fica aqui só para a gente entender onde eles são colocados, tá? Depois nós temos a camada do corpo astral. O que é o corpo astral? O corpo astral é aquilo que nós somos de fato, verdadeiramente. Como assim? Quando nós estamos aqui durante a vigília, acordados, animando o corpo físico, nós somos aquilo que queremos ser. Nós somos aquilo que nós queremos mostrar. A gente tem um controle, vamos dizer, do que a gente está mostrando. O nosso corpo astral é aquilo que nós verdadeiramente somos. Sem máscaras, sem disfarces. Os nossos desejos são os nossos desejos, os nossos vícios são os nossos vícios, as nossas inclinações são as nossas inclinações. E não tem muito disfarce, não. Aparece tudo para nós. Aparece para nós e para quem estiver em contato conosco. O corpo astral é aquele com o qual nós vamos manter um contato com o campo extrafísico, é onde nós mantemos contato com os nossos guias espirituais, é com o corpo que nós visitamos outros espaços. É com este corpo astral que nós nos comunicamos com outras pessoas enquanto estamos lá dormindo, nosso corpo dorme, nosso corpo astral se projeta e se comunica com outros seres. E o duplo? O duplo fica lá. O duplo não vai junto. O duplo, lembra que ele é o meio do caminho entre o corpo astral e o corpo físico? Então, no corpo astral, eu não preciso manter a forma que o duplo tem, que é essa minha aparência. Quando eu estou
atuando apenas com o corpo astral, eu posso, a depender, é claro, do meu grau de consciência, atuar em outra forma. Mas o que fica o entendimento aqui para mim? O corpo astral é o corpo com o qual eu vou me comunicar com o campo espiritual, com o campo extrafísico. O quarto corpo, pensa, é até aqui que nós vamos tratar na apometria. Os 4 corpos. O quarto corpo sutil é o corpo mental inferior. O corpo mental inferior, ele tem uma forma ovalada. Ele se situa mais nessa região da cabeça. Ele não vai ter essa nossa forma humana, ele tem uma forma mais ovalada e ele está diretamente ligado ao nosso ego. O corpo mental inferior, ele está ligado às nossas percepções, está ligado ao quê? Ele está ligado, quando eu vejo uma árvore, é uma árvore. O corpo mental inferior, ele tem essa associação, essa percepção. Aí, o corpo mental inferior, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser tratado em apometria. Ele não é inferior porque ele é mais fraco, ele não é inferior porque ele é sujo, ele não é inferior porque ele é pesado, ele é um corpo mais sutil. Lembra que a gente começou com o mais denso? Que é o físico, o duplo, o astral e o mental inferior. Ele é muito mais sutil do que os anteriores, mas ele ainda precisa ser tratado, porque ele ainda está muito próximo da parte densa. Então, é ali onde a gente registra as nossas percepções mais, as formas pensamento, as nossas percepções mais brutas, vamos dizer assim. Por quê? Porque quando a gente passa para o próximo corpo, que é o mental superior, ali a gente tem as percepções mais refinadas. E por ser refinada, não precisa de tratamento. Então, nós vamos tratar até o mental inferior. Ali estão os nossos traumas no mental inferior, ali estão os nossos medos no mental inferior. No mental superior, não. Imagina que é um único corpo. A gente divide para poder tratar. A gente não tem ele como uma nova camada, a gente tem ele se expandindo um pouco mais. O mental inferior precisa mesmo ser tratado. É ali que a gente mantém e desenvolve os vícios. É ali no mental inferior. Por quê? Porque é a nossa percepção mais bruta. Por que o mental inferior precisa ser tratado? Porque quando ele está desequilibrado, ele nos confunde, ele ofusca, ele atrapalha a nossa percepção. A gente não vê as coisas como elas são, a gente enxerga coisas onde não existe, a gente se deixa levar por coisas que às vezes só vão nos atrapalhar, a gente se deixa manipular, a gente se deixa influenciar. Sabe aquela ideia, eu não estou pensando mais com a minha cabeça? É quando o mental inferior está abalado, está desequilibrado, desalinhado. Então ele precisa de tratamento. E o mental superior, que é o corpo seguinte, ele já é a parte superior. É ali onde mora a nossa criatividade, é ali onde a ciência desenvolve, é onde foi desenvolvida a vacina para o coronavírus, é ali no mental superior. É onde está a nossa parte da inteligência, da criação, onde a gente consegue memorizar, é onde vai todo o nosso conhecimento, é o nosso reservatório intelectual, o mental superior. E isso não precisa de tratamento. Ele já começa a perder o contato com a parte densa. Então, por isso, não precisa de tratamento. Depois do mental superior, nós temos o quê? O corpo búdico, que é um outro corpo que não precisa de tratamento devido à tamanha sutileza dele. A gente pode pensar que o nosso corpo búdico é a base de dados da nossa consciência. É ali onde tem todas as informações. Sabe, aquela caixinha, aquele HD que a gente guarda tudo que é importante, que a gente não pode perder, que não pode ser roubado, que ninguém pode mexer, onde estão ali as nossas senhas. Então esse é o nosso corpo búdico, não precisa de tratamento. Depois nós temos o corpo átmico. Para a gente resumir aqui o corpo átmico, ele é o espírito puro. É ali onde mora a nossa parte superior. Não precisa de tratamento, é o tratamento. Lembra a usina hidrelétrica? Então, é ele quem comanda a usina para chegar lá no corpo físico. E dentro da apometria,
É isso que nós vamos fazer. Nós vamos afrouxar essas camadas. É como se a gente tivesse pego a cebola e agora eu vou tirar a primeira camada, vou ver se tem uma sujeirinha. Já aconteceu com você de quando foi cortar ou descascar uma cebola, eventualmente ter uma casquinha intrometida ali no meio de uma das camadas da cebola? Comigo acontece sempre. Então é isso que nós vamos fazer. Sabe, tirar aquela sujeirinha, aquela terrinha que às vezes entrou, se escondeu ali entre uma camada e outra? É isso que nós vamos fazer. E você já percebeu também que quando a gente pega a cebola inteirinha e coloca ela embaixo d'água, ela perde um pouco aquela acidez? É a acidez que faz os nossos olhos lacrimejarem. Percebeu que quando a gente lava a cebola e elimina aquela acidez extrema, fica muito mais fácil de a gente manipular a cebola? Então, é isso que a gente faz. A gente vai afrouxar os corpos, a gente vai dar uma limpada nesses corpos, vai tirar a acidez, vai ver se entrou uma sujeirinha que se escondeu ali. Para quê? Para melhorar a nossa saúde física, mental, a nossa saúde psíquica, a nossa saúde espiritual, para que a gente possa ter melhor desenvolvimento aqui no nosso campo terreno, na nossa aventura terrena, na nossa aventura nesse caminho de evolução. No nosso próximo vídeo, nós vamos começar a entender como dentro do desdobramento eles vão trabalhando e vamos entender que relação esses corpos têm com os chakras. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver aqui os chakras e vamos ver que relação eles têm, tá? Porque nós também vamos tratar os chakras aqui dentro da apometria. Lembra que a apometria, ela trabalha com inúmeras ferramentas ali dentro de uma única técnica? Então, nós vamos olhar no próximo vídeo os chakras. E aí você já vai ter conhecimento dos corpos sutis. E o seu reservatório intelectual crescendo cada vez mais, o seu espaço lá no seu HD vai crescendo cada vez mais, vai se expandindo. Porque quanto mais a gente tem conhecimento, mais a nossa consciência se expande e nós nunca mais seremos os mesmos. Então, se você gostou do vídeo, lembra de deixar o joinha. Eu sei que você agora já está habituado de ir lá, clicar e deixar o joinha. Se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder, para não se atrasar na nossa jornada. Eu agradeço mais uma vez a sua presença e deixo aqui aquele meu abraço de alma.